Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Estudando no Exterior. E hoje a gente vai conversar com o Nilo sobre o networking na prática. E aí, tanto para as questões de entrevista como negociações. Olá, pessoal, boa noite para quem está chegando. Quem tiver já qualquer dúvida, já vai mandando aí na caixinha. O tema da live de hoje é networking na prática, então a gente vai abordar aqui um pouco mais sobre entrevistas, negociações. Já vou chamar aqui o nosso convidado, o Nilo. Olá, boa noite. Muito boa noite, tudo bem? Como estão Tudo bom? todos? Tá me escutando direitinho? Tá prestando minha internet? Normalmente. Sim, Ótimo. deixa eu ver se a minha está funcionando bem. Sim, Bom, sim, aparentemente sim. Qualquer coisa vocês me avisam. sim. Bom, Nilo, Beleza? então, começar se apresentando para quem não assistiu a live anterior, para que possa lhe conhecer. Bom, vamos lá. Meu nome é Nilo Scandaroli, eu sou fundador do Conversa com o Internacionalista, esse canal aqui que tanto está no YouTube, apesar de não estar tão ativo quanto eu gostaria, e aqui no Instagram como com.internacionalista, representando Conversa com o Internacionalista. Através desse canal, dessa página, de todas as formas em que eu encontro de conversar com vocês, o meu principal intuito é levar conhecimento prático de relações internacionais, principalmente no âmbito de carreira, principalmente no âmbito de como construir a sua trajetória dentro das relações internacionais e muitas vezes desmistificar aquela história de que não existe emprego para o internacionalista. Mas isso é um papo para outra hora. E uma das grandes iniciativas que nós encontramos de fazer isso é através da ajuda para que vocês consigam desenvolver habilidades como o networking Isso. também. Networking, para quem não sabe, já já eu continuo a minha apresentação, mas para quem não sabe, seria o ato de criar uma rede, nesse caso, uma rede de contatos profissionais. Na verdade, o networking serve para tudo que vocês quiserem que ele sirva. Eu ouvi você comentando, Nath, que não que são para entrevistas, negociações, mas até mesmo quando acabar a pandemia, que vocês estiverem decidindo ali com seus melhores amigos onde vocês vão jantar, Com vocês estão fazendo certeza. networking, vocês estão negociando, vocês estão decidindo. Então, isso acontece em todos os âmbitos da nossa vida. Bom, só para ser rapidinho, não gosto de ficar alongando demais na apresentação, mas também sou sócio-diretor da Joint Company. Quem quiser conhecer o nosso trabalho pode me chamar, ou então pode entrar no joint.company aqui no Instagram. Me adicionem no LinkedIn também, Nilo Scandaroli. Acho que essa troca é muito importante, já que nós vamos falar de networking, nada mais e nada menos justo do que todo mundo aqui buscar esse networking entre todos nós. Então, quando a live estiver gravada lá no IGTV da Nath, pessoal, vão lá, comentem o LinkedIn de vocês, adicionem quem tiver Show. comentado também, porque isso já começa a construir a rede de vocês. Isso acaba Com sendo muito legal. certeza. Não, e outra coisa também que eu Mas, gostaria de ressaltar, né? Que eu criei também o Telegram, o grupo no Telegram, a comunidade no Telegram dos seguidores do Estudando no Exterior, justamente para criar esse networking entre pessoas que possuem os mesmos objetivos, né? Estudar fora, fazer um intercâmbio, trabalhar no exterior. Então, essa também é uma forma de networking, de você se conectar com pessoas aí que possuem os mesmos objetivos que o seu e assim se ajudarem, né? exatamente, e é por esse sentido que existem as redes, né? Por exemplo, vou trazer um exemplo bem básico, que eu acho que eu até usei esse exemplo na última live, mas não tem problema, ele é muito válido. Quando eu Sim. abri minha empresa, ninguém me ensinou a emitir uma nota fiscal. Eu precisei pedir ajuda para quem já tinha emitido uma nota fiscal. Então, se eu não conhecesse ninguém que tivesse emitido, talvez o meu caminho teria sido ainda mais difícil do que já foi nesse sentido. Com Por certeza. isso, o networking é importante. Mas pense o seguinte, talvez eu vou pedir, sei lá, para um empresário, um parceiro de negócios, alguém
que não tenha tanta confiança em mim, você acha mesmo que essa pessoa iria me ensinar algo se ela não confia? Então, só recapitulando, uma das principais bases do networking é confiança também. Com certeza. Aqui, pessoal, é importante que vocês perguntem, que vocês conversem, tirem dúvidas, porque nós estamos falando de networking na prática. Então, não funciona se só eu e a Nath ficarmos falando aqui. Perguntem, que essa Concordo. live seja de todos nós também, tá bom? Concordo. Aproveitem, pessoal, para tirar as dúvidas, né? E aí, entrando um pouco, né, na prática do networking. Como é que a gente pode usar o networking na prática? Basicamente em tudo na nossa vida, né? Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que nós não temos áreas da nossa vida. A área afetiva, a área profissional, a área emocional, etc. Nós temos uma vida. E tudo que acontece nessa vida, em qualquer um disso que vocês chamam de âmbitos, interfere nos outros, né? Isso traz, inclusive, para os nossos estudos sobre networking. Isso foi uma coisa que eu vi que fazia muito sentido, acabei trazendo, inclusive, para o curso de networking, que é o estudo das necessidades humanas através da pirâmide de Maslow. Então, vamos supor que você esteja numa busca frenética por se formar, ou então por ganhar dinheiro, enfim, qualquer outra coisa em âmbito profissional, ou em âmbito afetivo, você, nossa, eu quero encontrar a minha alma gêmea. Isso passa a se tornar uma busca frenética que muitas vezes faz com que a sua percepção das coisas seja muito limitada. Um exemplo que eu sempre trago sobre isso: vamos supor, se você perguntar para duas pessoas diferentes por que você se alimenta, talvez uma delas vai responder que é para matar a fome. Ou seja, essa pessoa não tem problema de se alimentar, comer uma batatinha ali, comer um lanche de algum lugar, tomar uma Coca-Cola, porque é só para matar a fome. Assim que tiver a sensação de saciedade, ela vai parar de comer. Já uma segunda pessoa pode chegar para você e dizer, não, eu me alimento porque eu sei que os macronutrientes que eu vou ingerir vão me trazer condições fisiológicas, bioquímicas que vão ser propícias para que eu tenha uma vida saudável, para que eu aumente a minha produtividade, para que eu melhore a minha memória também, melhore o meu sono e, consequentemente, a minha qualidade de vida. Então, percebe que ambas as pessoas fazem a mesma atividade, que é comer, só que com duas perspectivas diferentes. Então, primeiro passo do networking na prática: se você não acredita no que você está buscando com o networking, você não vai conseguir atingir o objetivo. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou vegetariano. Vamos supor que eu recebo uma proposta de um frigorífico para ganhar US$ 20.000 por mês, para exportar carne e trabalhar ali nesse sentido, abrindo o mercado, participando de eventos de churrasco. Vocês acham mesmo que eu vou conseguir vender? Se eu não acredito naquilo? É Então, difícil. nesse sentido, sim, nesse sentido, o networking ele é fundamental por conta de alguns detalhezinhos que envolvem a prática como um todo. Como eu já comentei, o networking não é uma atividade fim somente, né? Por exemplo, vamos fazer um evento de networking, aí todo mundo chega no evento, ninguém sabe fazer networking. É a mesma coisa eu chegar para todos vocês, então vamos participar de uma maratona. Aí vai todo mundo correr a maratona, dá 2 quarteirões, está todo mundo jogado no chão, porque não consegue correr. Então, saber correr, saber fazer networking é importante, por isso a atividade meio. E por que eu digo isso? Eu costumo dizer que existem 3 pilares da comunicação. Comunicar é tornar comum. Como pegar pensamentos que são diferentes da minha cabeça para a sua, que são completamente diferentes. Isso em qualquer âmbito, em todos os seres humanos, ninguém é igual, somos similares, porém únicos em pensamento, personalidade. E criar um caminho comum, para que nós dois consigamos traçar um objetivo que seja comum e benéfico para ambos. Só que para isso acontecer, eu preciso ter em mente 3 pilares. O primeiro deles é o conhecimento técnico. Se eu chegar num evento de engenharia civil e as pessoas me perguntarem, Nilo, quantos quilos eu consigo colocar numa laje em um pilar ali de 30 milímetros de concreto? Eu falo, cara, eu não faço ideia, sabe? Então, pô, mas você está fazendo network? Eu não sei, não é a minha área. Então, o primeiro passo é ter o conhecimento técnico. Eu gosto de dizer que ele representa 10% de todo o processo. Só 10%, Nilo? Sim, vocês vão entender por quê. Os outros 30% são representados pela didática.
A didática é a maneira como você coloca as suas ideias, que não necessariamente é a maneira que você sabe. A teoria ajuda você a resolver problemas. Vamos supor, um engenheiro que saiba quantos quilos ele pode colocar no pilar, ali na laje, ele jamais falaria para nós aqui, vamos supor que nós contratemos esse engenheiro para construir a nossa casa. Ele vai chegar falando em termo técnico, nós vamos, meu Deus, isso daí não é para mim, eu não vou contratar esse cara porque eu não faço ideia do que ele está falando. A impressão que passa é que a pessoa está tentando, de alguma forma, te enganar, por mais que não seja esse o intuito da pessoa. Então, a maneira como você comunica é fundamental. Sim. Que seja compatível com a maneira que o seu ouvinte vai entender. E por que isso é importante? Aqui, pessoal, nós podemos falar de vendas, negociações, de entrevistas, de networking em eventos, de parceiros de negócios, de pessoas que vão comprar uma ideia, de vocês nesse exato momento que estão fazendo networking comigo e com a Nath. Ou seja, se nós não estivermos sendo compatíveis com vocês, vocês não vão comprar ideia ainda. Vão pensar, meu Deus, esses dois são estrelinhas aí, só falam coisa que para mostrar que sabem, mas não ajudam de maneira alguma para que nós realmente apliquemos algo na nossa vida. Então, não é isso que nós queremos. Por isso, falar de maneira compatível é fundamental. E aí, os outros 60%, Nilo, linguagem não verbal. Sabe o que é isso? Uma maneira como o seu corpo se comporta de maneira inconsciente durante qualquer situação da sua vida. Vamos supor, se aparecesse um leão aí na frente de vocês, nesse exato momento, eu tenho certeza que seus músculos iriam tensionar, e vocês iriam sair correndo e ativar um mecanismo chamado correr ou lutar. Muitas vezes nós ativamos esse mecanismo inconscientemente durante as nossas situações de vida, uma negociação, um networking, enfim, encontrei uma oportunidade. Vi que tem um CEO de uma empresa que pode ser uma futura parceira minha. Nossa, mas o cara está tomando café, será que eu não vou incomodar? Nossa, mas o cara tá comendo e o cara está conversando com outra pessoa. Nisso, meu corpo já vai entrando em estado de tensão. Se eu tentar chegar para esse cara, o próprio cérebro dele inconscientemente vai pensar: opa, tem alguma coisa errada? Por que ele está se comportando desse jeito? Ele está estressado, desconfiado, e aí a pessoa, o próprio seu ouvinte, cria uma repulsa contra você naquele sentido. Então, pessoal, a linguagem não verbal ela afeta diretamente na dinâmica social. A dinâmica social, se vocês verem a pirâmide de Maslow, os dois primeiros degraus ali da pirâmide são sobrevivência e reprodução. Nesse caso, não entra tanto a reprodução no networking profissional. Mas para a sobrevivência, todo estranho é uma ameaça. O nosso cérebro interpreta isso, e isso de maneira sub e inconsciente. Não acontece de maneira consciente. O nosso corpo muitas vezes reage de maneiras que nós não percebemos. Então, como mudar isso? Primeiramente, sabendo o que o seu corpo faz quando você está em estado de tensão. Segundo, você observar isso durante o estado de tensão, para ir treinando, para ir mostrando para o seu corpo, para o seu cérebro que está tudo bem. Putz, percebi que eu estou com o braço cruzado no meio de uma negociação. Opa, tomei consciência, eu vou abaixar meu braço. Então, a linguagem não verbal ela é muito importante. Nesses 3 pilares, vocês conseguem fazer o que quiserem com o networking, desde que sempre haja confiança, que é uma coisa que eu sempre vou falar, uma outra palavra chamada cooperação. Vamos supor que vocês entrem numa loja, né? Eu dei esse exemplo também, mas é muito válido lembrar. Vocês entrem numa loja e o vendedor fica ali no seu pé, falando: ó, leva esse aqui também, esse aqui está em promoção, e tem essa peça, se você levar essas duas, às vezes você se sente tão intimidado que você sai da loja sem comprar nada. Por mais que você queira, não é, Nath? Sim. E A Júlia até, isso acaba... inclusive, comentou aqui que ela fica mexendo muito com as mãos. Acredito que quando tá nervosa, né? Eu pego muito no cabelo, então eu já percebi isso também. Quando me toca, paro. Sim, sim. Então, assim, primeiramente, isso é importante. Vocês já tomaram consciência disso que está acontecendo. Eu não estou falando para ser um robô também, ficar parado ali na frente,
mas conseguir ter o mínimo de discernimento, compreender que muitas vezes o seu corpo passa uma mensagem, como, por exemplo, o braço cruzado. Isso de maneira lúdica, figurativa no cérebro, tanto seu quanto do seu ouvinte, por mais que você diga que não, falar, é besteira isso. O braço cruzado significa insegurança. Você está com o braço cruzado porque você quer proteger a fonte primordial da sua vida, que é o seu peito, o seu tórax, né, como um todo. Se você cai de bicicleta, qual que é a primeira coisa que você vai fazer inconscientemente? Proteger o seu peito e a sua cabeça. Independente, você pode, não sei, tá a 1 centímetro do chão, você vai dar um jeito de fechar a proteção. Então, inconscientemente, o braço cruzado, ele demonstra isso. Pode ser que não seja, talvez, mas é isso que o seu ouvinte vai entender. A mesma coisa, a entonação de voz, o olhar, todas essas questões, quando você não sabe como direcionar, ou então pelo menos não conhece a linguagem que elas passam de maneira não verbal, isso vai ser interpretado pelo seu ouvinte da maneira que o cérebro dele compreender aquela situação, de acordo com a perspectiva dele. Então, qual que é o segredo do networking? Quando você sabe direcionar esses movimentos, tanto no seu corpo, na sua linguagem, seja verbal ou não verbal, você consegue também prestar atenção na linguagem não verbal do seu ouvinte. Vamos supor, estou conversando ali com a pessoa, com o meu ouvinte, de repente eu notei que ele estava de braço cruzado, ele descruzou por 5 segundos, pôs a mão no bolso, mas cruzou de novo. Opa, um sinal de abertura, um sinal de confiança. Ou então ele estava apontado, estava meio de lado para mim, de repente ele se curvou um pouco, abriu o tórax na minha direção, ó, sinal de que está prestando atenção em mim, está perdendo aquele medo de que eu vá causar algum mal para ele, isso inconscientemente, claro. Então, olha que legal, você consegue prestar atenção nesses detalhes e ir escalando para os seus objetivos. Então, um exemplo que você mesma trouxe, Nath, que é fundamental, que não passa de um networking aqui puro, na veia, é uma entrevista de emprego. Vocês sabiam que vocês estão vendendo em uma entrevista de emprego? Sabe por quê? Vocês estão vendendo vocês mesmos enquanto solucionadores de problemas para aquela empresa. Ninguém vai te contratar por dó. Ninguém vai te contratar, nossa, olha como que o Nilo é um cara legal, vamos contratar o Nilo só para ver o que ele consegue fazer. Muito pelo contrário, sabe? Se eu conseguir demonstrar a minha confiança, tudo isso de maneira subliminar para a pessoa, isso tanto nas palavras quanto na voz, na linguagem não verbal, isso das palavras é muito interessante, porque as palavras são uma construção que nós aprendemos de maneira social, né? Eu tenho certeza que nós aqui brasileiros aprendemos o português, outros idiomas, talvez o pessoal que nasceu aí na Itália, dependendo da região, tem um sotaque, tem um dialeto diferente. Isso é muito comum, até no Brasil. O nosso sotaque é diferente, não é, Nath? Sim. Mas nós nos entendemos. Bem, Mas qual que é uma coisa que todos os animais têm em comum? É a comunicação através do som. E o que é o som? Uma aula básica de física aqui. Os sons são ondas sonoras que vão se propagando. Tem o pico, tem a parte de baixo, que eu esqueci o nome agora. Mas, nesse sentido, física é triste, né, gente? Por isso que eu escolhi não é relações minha área, não. internacionais. Não entendo nada. Relações internacionais. Se tivesse física, meu Deus, aí eu ia vender arte na praia. Mas tudo bem. São ondas sonoras. E quanto mais essas ondas variam, quanto maior ali o intervalo entre essas ondas, isso demonstra uma variação na vibração, na frequência que isso causa. Então, vamos supor, para quem conhece, eu uso muito, eu recomendo, Binaural Beats, são ondas sonoras que você põe no YouTube, você pesquisa ali que tipo de estado você quer. Vamos supor, eu uso a frequência alfa para estudar, então eu coloco no meu fone de ouvido, no meu headset, um lado do fone vai fazer um som, o outro vai fazer o outro. E isso forma uma frequência final no meu cérebro que vai estimular um estado. A mesma coisa acontece com a nossa voz. A nossa voz, antes de ser uma linguagem, ela é uma vibração. A nossa voz, ela tem uma frequência. Então, quando você sabe empregar a frequência de maneira estratégica no seu networking, você consegue
atingir objetivos fantásticos. E eu vou trazer uma dica para vocês. Vamos lá. Todo mundo que está assistindo vai respirar com 100% da capacidade pulmonar. Inclusive você, Nath. Vamos lá. Chegou no máximo, vai descendo devagar. Soltando, soltando bem devagar. E quando chegar em aproximadamente 20%, vocês param. Travam a respiração. Nesse momento, você vai começar a falar. Percebe como o intervalo da sua voz vai mudar conforme você está conversando. O espaçamento das suas palavras passa a ser diferente. Você passa a trazer um tom mais grave para a sua voz e ainda assim a intenção de calma, a intenção de confiança, de que você sabe daquilo que está falando. Sempre que o meu pulmão, que está em 20%, se esvazia, eu recupero os 20% e continuo falando. Perceba que isso, atrelado às outras técnicas de linguagem, tanto verbal quanto não verbal, vão trazer a confiança para o seu ouvinte. Isso faz toda a diferença. Vocês podem começar treinando assim. Pode pegar no espelho, faz isso várias vezes. É óbvio que nem sempre vocês vão falar desse jeito, né? Vocês vão perceber, até mesmo no meu discurso, que tem horas que eu modulo a minha voz e tem horas que eu faço pausas maiores. Tem hora que a minha voz está um pouco mais grave e tem horas que eu faço um diferencial. Essa brincadeira com a voz vocês vão aprendendo a fazer, desde que vocês consigam manter um tom principal, que esse tom ele nunca varie no meio de uma negociação. Eu não estou falando, por exemplo, de ficar rouco, de precisar tossir, de precisar tomar uma água, de precisar recuperar o ar. Essa situação vale para quando alguém chegar para mim, falar assim, Nilo, quantos quilos eu consigo pôr numa laje, um pilar de 30 milímetros? Eu vou olhar para você com essa mesma calma que eu estou te dizendo, vou falar, eu não sei te responder essa pergunta. Se for muito importante para você e você não tiver condições de encontrar sem mim, eu te peço um prazo de até sexta-feira que vem, às 17 horas, para conseguir solucionar o seu problema. Isso é um bom networking, independente de dizer sim ou dizer não. Porque as pessoas não buscam bajuladores no networking, elas buscam pessoas que resolvam problemas. O Cleuber, que acabou de entrar aqui, o Cleuber foi meu professor, foi meu orientador no TCC também. Eu vou dar um exemplo. Cleuber, vamos supor que você vai contratar alguém para a sua empresa. Você gostaria de alguém que só te obedece, alguém que só te pergunta, ou alguém que tem posição, que sabe argumentar, que sabe inclusive dizer quando você está errado? Eu, enquanto empresário, eu prefiro uma pessoa que tenha esses valores, essa visão, e não alguém que simplesmente concorda. Networking não é unilateral, ele é multilateral. Ele é, no caso, uma via de mão dupla ou uma via de várias mãos enquanto estamos trabalhando em equipes. Por que eu estou dizendo isso? Networking não é só para situações de negociação, de venda. Nós fazemos networking até mesmo com as nossas equipes de trabalho. Nós fazemos networking a todo instante, no supermercado, em tudo que nós vamos fazer. Networking é criação de redes. Com os seus amigos você tem networking, né? O próprio Cleuber mesmo, que é meu professor, que acabou de entrar aqui por conta do networking, talvez ele tenha visto aqui na página, talvez ele siga você, viu Conversa com o Internacionalista também, resolveu entrar na live para assistir. Isso acontece através do efeito multiplicador do networking, porque quando uma pessoa te conhece, confia em você, consequentemente ela confia em quem você confia. Eu já trouxe esse exemplo uma vez, e Sim, ele, assim, funciona de verdade. sem dúvidas. E, bom, ninguém está perguntando. Vamos lá, O pessoal. pessoal tá muito calado. Gente, vocês não têm nenhuma dúvida aí sobre networking, aproveitem. Vamos Bom, lá, agora é então, a hora. Nilo, eu vou fazer uma pergunta, então. Você falou que mesmo quando vai contratar alguém, é interessante. Não, quando vai contratar, não. Você busca. Quando vai contratar, você busca uma pessoa que seja mais interativa, que tenha liderança, que pergunte. Como demonstrar isso durante uma entrevista, por exemplo?
primeiramente, você ser verdadeiro, não tentar mostrar que sabe alguma coisa que não sabe, né? Não tentar se engrandecer demais, porque lembra, tudo que você mentir, o seu corpo vai entregar e o seu ouvinte vai perceber. Tudo, independente do que seja. Então, fala a verdade, mas fala a verdade com calma, confiança. Ah, você tem experiência? Não, não tenho experiência, mas eu aprendo rápido. Inclusive, tenho aqui exemplos de vezes em que eu aprendi rápido ao longo da minha carreira. Isso é muito importante, pessoal, que vocês consigam compreender ao longo da trajetória de vocês que vocês têm experiência. Fala, Nilo, mas eu sou só um estudante. Você não é só um estudante. Eu tenho certeza que você se envolveu em projetos, que você utilizou de alguma habilidade alguma vez na sua vida para desenvolver alguma coisa, né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu, com 13 anos, eu aprendi a editar vídeos no computador através de uma plataforma de edição, porque na época eu gostava de parkour, eu gostava de outros esportes. Ali eu ficava editando por puro hobby. Hoje em dia eu uso isso no meu trabalho. Ótimo, Sabe? São coisas que você traz para a sua vida. com certeza. Assim, putz, de todos os meus amigos, eu sou o único que eles vêm procurar para pedir conselho. Isso quer dizer que você é um bom ouvinte, quer dizer que você tem empatia. Sabe, isso no ambiente de trabalho é uma coisa fantástica. Você só precisa ligar os pontos. Muitas vezes nós esperamos um elogio de uma outra pessoa e não parte de nós mesmos. O reconhecimento de quem nós somos. Então, tenham isso em mente também. Saibam quais são as suas qualidades. Eu não estou falando de qualidade clichê, não. Aquela qualidade de, tipo, eu sou pontual, eu mexo no pacote Office. Gente, isso é obrigação. Sabe, se você não tem Adorei. isso, já começou errado. Não precisa nem ir lá fazer entrevista se você não tem isso. Treina primeiro, depois você vai fazer. Qualidade, pessoal, nós estamos falando de resolver problema que ninguém resolve. Isso é inovação, é de você trazer os conceitos da inovação para dentro da sua vida, para dentro da sua experiência. Por mais que eu seja um Uber, na Uber, qual que é o básico? É que não bata o carro, que não que respeite as regras de trânsito ali, que deixe a pessoa segura no lugar que ela selecionou ali no aplicativo. Mas como você consegue ser não só um Uber, mas o Nilo, que é um Uber, né? Vamos supor que vocês queiram comprar essa xícara de café. Vocês conseguem encontrar isso em qualquer lugar desse planeta. Por que vocês vão comprar de mim? Porque as pessoas compram primeiro o vendedor, para depois comprar o produto. Sim. Isso é muito legal, gente. Eu vou trazer mais uma vez o exemplo da Honda e da Harley Davidson, do Burger King e do McDonald's. A Harley Davidson não se importa de que pessoas estejam comprando Honda, desde que quem compre Harley Davidson continue comprando. Mesma coisa o McDonald's, o Burger King. O que é isso? É posicionamento. É você saber se enxergar enquanto um ser humano peculiar, com as próprias particularidades, e saber vender isso. Saber resolver problema. E sabe como que você resolve problema? Ouvindo. Ouvindo. Tá bom, numa entrevista de emprego não tem como ouvir tanto assim. Tem sim. Não durante a entrevista, mas você pode ouvir depois. Um jeito de ouvir, por exemplo, é você demonstrar através da sua linguagem não verbal que você está tranquilo, que ali você está realmente prestando atenção naquilo que está sendo conversado e dialogando de maneira saudável, porque você visa a cooperação para resolver dois problemas de uma vez só. Pô, a empresa precisa de um analista, eu preciso de um emprego. Então são duas, nós temos dois coelhos aqui numa paulada só. Não maltratem os animais, por favor, tá? Mas nesse sentido, pessoal, é não demonstrar aquela questão de que você, nossa, eu preciso do emprego, eu sou pontual, eu aprendo rápido, eu visto a camisa da empresa. Eu particularmente acho que isso não existe. Ninguém veste a camisa da empresa. Porque nós somos empresas dentro de empresas, né? Qual que é o meu objetivo enquanto funcionário da empresa tal? Gente, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me desenvolver, eu quero aprender, eu quero ter o reconhecimento. Tanto que uma das maiores reclamações das pessoas nos dias atuais, nas empresas, é eu não me sinto reconhecido o suficiente.
Sabe, por mais que o cara ganha bem, o dinheiro não é tudo nesse Sim. sentido. Depende muito da questão da perspectiva também. Então é isso que nós queremos, sabe? O reconhecimento. Então encontrar locais onde a missão, visão e valores sejam coincidentes com os nossos, isso faz toda a diferença. Vamos supor que uma pessoa ali toda liberal, uma pessoa jovem, descolada, perfil Google de empreendedorismo, vai trabalhar em uma super empresa conservadoríssima, de terno, gravata, picar cartão, tudo isso. Essa pessoa vai morrer por dentro, gente. Sabe? Eu não estou falando para você largar o seu emprego se você não gosta. Afinal de contas, você precisa se manter de alguma forma. Você precisa ter uma base para construir o seu sonho, mas não deixe de construir. Sim, Vá com certeza. focando nas habilidades que você tem que desenvolver também. Então, assim, o que, que eu preciso? Inclusive, olha que interessante, pessoal. O empregador ali, o entrevistador te perguntou qual que é o seu maior defeito. Você falar assim, eu sou perfeccionista demais. Gente, pelo amor de Deus, você está mentindo para mim? Você vai falar isso para mim, uma pessoa que sabe ler o perfil comportamental de uma pessoa pelo olho dela, pelo... Não estou falando nem de mim, eu estou falando do entrevistador, que são pessoas treinadas para isso, no estilo light to me, sabe? Então, não adianta o pessoal falar a verdade. Fala assim, olha, cara, eu tenho um problema muito sério com horários. Eu gosto de não ter um local fixo para trabalhar, eu gosto de trabalhar de maneira remota, sabe? Se não for um problema para vocês, eu poderia desenvolver o meu trabalho dessa maneira, de maneira remota, ou então sem ter um horário para chegar, ou então sem ter um horário para sair. Essa é uma forma que eu gosto de trabalhar. Obviamente, se for um problema para vocês, nós podemos chegar num consenso, num meio termo, para que ambos sejam satisfeitos. Fala, pô, cara, mas e quando tiver evento, ação, treinamento, assim? Não, tudo bem. Aí eu me comprometo a chegar no horário estabelecido, porém, o restante do dia nós podemos resolver as coisas sem um horário fixo. Isso é um exemplo, pessoal. Não estou querendo dizer que seja assim. O que, que você fez? Você expôs um ponto seu, que nem não necessariamente é um defeito, mas que talvez a empresa não goste tanto, você mostrou a naturalidade disso e, consequentemente, mostrou uma solução. Gente, quem mostra a solução é o quê? Vamos lá, em coral, todo mundo junto. É líder. Líderes mostram soluções. Um líder não necessariamente é um chefe. O chefe talvez se torne chefe porque um dia foi um líder, tem um perfil de liderança. Mas existem líderes que são estudantes, existem líderes que são colaboradores, que são trainees, que são menores aprendizes. E existem chefes que não passam de funcionários com uma patente alta. Então, a liderança é você conseguir enxergar problemas e trazer a solução. Trazer através do seu conhecimento a intersecção das informações para que você consiga botar a mão na massa, consiga resolver problema. Porque é isso que o líder faz. Estava comentando esses dias, inclusive, Nath, perguntaram para mim como é ser empresário. Eu falei, ser empresário é basicamente não ter ninguém para chegar e falar assim, cara, deu pau, o que, que eu faço agora? Porque você é esse cara. As pessoas vão chegar para você e E vão te agora? perguntar isso. E sabe, não precisa ser empresário para fazer isso acontecer. Basta que as pessoas confiem em vocês. Se elas confiarem, elas vão fazer isso. Isso vai acontecer, isso é natural. Sim. Seja dentro da universidade, do trabalho, de qualquer outro lugar, dentro da sua casa. Quando as pessoas confiam em você, elas te colocam no papel de liderança, porque toda negociação tem um líder e um liderado. Toda. Isso não existe outra forma de acontecer. Sempre tem um líder e um liderado. Se você conseguir ser o líder e direcionar a conversa, e ainda assim mostrar para o seu liderado que você está cooperando com ele, ele se torna o seu fã, independente de quem seja. Você pode conversar com Bill Gates, pode conversar com o Steve Jobs, que hoje descansa em paz, com qualquer outra pessoa desse planeta. Essa pessoa se torna o seu fã. Porque pensa o seguinte, vamos supor que eu estou aqui, todo rígido, falando desse jeito,
De repente você, Nath, chega para conversar comigo, começa a me liderar, eu começo a sentir a sua calma, entrar dentro da sua calma, de repente eu percebo, inconscientemente, caramba, a minha torcicolo, minha dor no pescoço de tensão sumiu. Nossa, Gente, isso é caixa de Skinner, é o experimento de Skinner puro. É o ratinho que vai apertando a teclinha. Quando ele recebe um condicionamento negativo, a tendência é que ele pare de fazer alguma coisa. Quando ele recebe um positivo, que ele faça mais daquilo. Então, se a pessoa se sente bem perto de você, independente do que você está vendendo, ela já comprou a sua imagem, o seu projeto. Ela comprou a sua pessoa. Então você vende o que você quiser. Não usem isso para o mal, tá bom, pessoal? Prometam para mim que vocês vão usar para o bem, mas é muito importante isso, né? Como você influenciar pessoas através do seu comportamento. Aqui, lembrando que o seu corpo sempre vai entregar tudo aquilo que você realmente acredita. Então, se você realmente não acreditar na cooperação e na confiança, o seu ouvinte também não vai acreditar. Você vai parecer somente um charlatão que está ali tentando tomar o tempo, que é o ativo mais importante do mundo para as pessoas, e o dinheiro daquela pessoa que está te ouvindo, né? Mas quando você faz isso de maneira do fundo do seu coração mesmo, e aqui não ligo de ser clichê, eu não me importo de verdade porque eu sei que funciona. Quando você coloca paixão naquilo que você faz com o seu networking, com o seu trabalho principalmente, porque lembra, se você não acredita, não vai funcionar. Quando você coloca paixão, você contagia o seu ouvinte. Isso é pura técnica do espelho. Essa técnica do espelho basicamente é o seguinte, eu vou ensinar bem rápido aqui para vocês. Vamos supor que eu perceba, Nath, que você está tombando a cabeça um pouquinho para o lado esquerdo. Então eu vou fazer isso também. Estou tombando um pouquinho para cá, ó, eu estou me espelhando em você, sem com que você perceba. Isso com gestos, né? Eu vou mostrando para você, para o seu cérebro, caramba, nossa, a pessoa ali, o Nilo, que deveria estar com medo de mim, né, com medo da minha presença, porque eu sou uma pessoa desconhecida, ele está se espelhando em mim, cara, então talvez ele seja de confiança. Isso faz com que você se espelhe em mim também. É muito interessante. Às vezes, eu tenho o costume de fazer isso aqui, assim, durante negociações, né? Mas eu faço bem pouquinho. É interessante ver que até mulheres passam a mão na barba, a barba fictícia delas, né? Às vezes que eu vou testando, eu faço essa técnica do espelho. E o mais legal é que ela funciona tanto com gestos quanto palavras. Ah, o vocabulário, meu cara, o resultado dos exames ficou imensuravelmente grande. Você dá um jeito de colocar uma das palavras em que o seu ouvinte enfatizou no seu próprio discurso em outros contextos. Fazer isso por 3, 4 vezes e você vai ver que ele começa a espelhar as suas palavras. Você vai trazendo ele para dentro do seu estado. Um ouvinte que, por exemplo, está tensionado, está falando alto, está intimidando, está inclinando para frente, olhando de cima, se você se mantém na sua calma, você mostra para ele que você não está se sentindo intimidado. Gente, isso não é fácil. Parece muito, mas não é fácil. É um treinamento. Mas você traz ele para a sua calma. Agora, a tendência de pessoas que intimidam é trazer as pessoas calmas para dentro da ansiedade. E aí vão ser duas pessoas ansiosas que não vão fechar um negócio. Então, vamos supor, se você chega, meu Deus do céu, é uma entrevista de emprego, eu vou falar desse jeito, eu vou deixar o meu entrevistador mais louco do que ele já deve ser. Então, pessoal, traz ele para dentro da calma, fala assim, nossa, de 30 entrevistas, eu tive entrevista com essa moça, com esse rapaz, olha, parece que eu estou até mais aliviado. Eu tenho certeza que pelo menos para a segunda fase você passa só por isso. Não estou falando de experiência, não estou falando de vocabulário, não estou falando de nada. Estou falando de um simples estado de ser, estado de fala. Desde que você fale a verdade, com confiança, pausas sincrônicas, linguagem não verbal, tudo isso, e você consiga cooperar, mostrar que dentro da sua experiência você consegue resolver o problema daquela pessoa. Então, pelo amor de todos os deuses, pessoal, como que você chega numa entrevista sem saber
o que aquele cargo faz. O cargo, assim, a profissão, né, que pede para que aquele cargo faça, sem você saber o que aquela empresa espera, quais são a visão, missão e valores da empresa, né? Uma dica muito interessante aqui, uma peça de roupa, por mais que seja mínima, com a cor do logo da empresa, isso é muito legal também, é uma técnica que Boa. eu passo bastante para as pessoas. Psicologia das cores funciona demais, pessoal, demais mesmo. E então utilizar tudo isso a favor de vocês, sabe? E realmente ter em mente, falar, cara, eu estou indo para contribuir, eu não estou indo para pedir ali um emprego para, pelo amor de Deus, me emprega porque eu preciso pagar as minhas contas. Ele sabe que eu preciso pagar as minhas contas e que eu preciso de um emprego, mas eu sei que ele precisa de um profissional capacitado e que não tem ninguém que pode oferecer a experiência que eu vou oferecer. Tem outros que vão oferecer experiências diferentes. E tudo bem, se eles forem escolhidos, perfeito. Isso vai depender do perfil que eles buscam. Mas eu vou ser verdadeiro. Eu vou mostrar o que eu posso oferecer. E isso vai ser compatível com alguma empresa. Isso vai ser compatível com alguma empresa. E aí nós entramos num ponto muito interessante. Como você mostrar aquilo que você tem de especial. Networking virtual. LinkedIn, mídias digitais, criação de autoridade, ter coragem, por exemplo, de fazer igual eu e a Nath nesse exato momento. Sabe, vocês estão sabatinando nós dois nesse momento. Vocês estão pensando assim, isso vocês não percebem conscientemente, mas vocês estão prestando atenção em cada errinho que nós temos aqui. No fundo, o id de vocês, né, que Freud dizia, o ego de vocês também deve estar assim, esse cara está falando sobre linguagem não verbal, eu vou prestar atenção em cada detalhe do corpo dele, só para falar que ele está errado, que ele não vive o que ele fala. Sabe, isso é comum, isso é uma sabatina. Então, sabe, meu Deus, os caras aqui, a Nath e o Nilo, conseguiram passar por essa prova. Caramba, eles realmente têm confiança para falar aquilo, mesmo que eles não saibam alguma coisa que a gente venha perguntar, eles têm coragem. Olha que legal, sabe? Isso muda o cenário. Então, pessoal, posicionamento, isso é importante. Primeiro, saiba o que você quer. Saiba o que você quer do networking virtual também e se posicione. Mostre para o mundo quem é você, o que você sabe e como você pode contribuir para o mundo. Por mais que você não ganhe dinheiro com isso no começo, usa o LinkedIn, faz post, faz canal no YouTube, página no Instagram, cria podcast. Gente, isso é muito importante, porque se cada um de vocês tiver uma ideia mirabolante em que pode mudar o mundo, as pessoas só vão saber se vocês compartilharem isso. Com certeza. Então, isso é importante demais. E uma coisa que acontece muito, viu, pessoal? Às vezes o entrevistador fala, nossa, eu conheço você do LinkedIn, então você chegar, já aconteceu comigo, né? A empresa me chamou para fazer uma entrevista, aí eu falei, bom, tudo bem, eu já sabia que eu não ia aceitar, mas mesmo assim eu falei que ia. E eles me perguntando, né, mas você não acha que o seu perfil é muito qualificado para essa vaga? Eu falei que não, que existem tipos de contribuição. Se eu estava ali naquele momento, eu estava buscando contribuir da melhor forma, dentro da perspectiva de vida, do conhecimento que eu tenho, assim como eu iria aprender coisas que em outros lugares talvez eu não tenha aprendido, sabe? E isso foi muito legal, porque criou um vínculo entre o entrevistador e a minha pessoa, que até hoje nós conversamos, até hoje nós temos um contato, quando precisa de alguma coisa, um ajuda o outro. Boa. Isso é networking. Uma pessoa que está dentro da minha rede agora, sabe? Então, pessoal, tenham isso em mente, que vocês estão se posicionando para resolver um problema do mundo, um problema sem cobrar, é um exemplo que eu sempre trago, eu gosto muito dela, a Natália Arcuri. Vocês Sim, conhecem? Conhece, Nath? gosto, gosto. A sua xará, não é xará porque o seu Quase. o dela é Natália, mas é quase. Gente, ela é sensacional, porque ela faz um vídeo, ela faz um post, ela te explica tudo aquilo que ela prometeu. Tudo. Só que qual que é o segredo? Ela promete a ponta da pata da formiga para você. Mas ela te entrega. E é algo útil, que se você aplicar na sua vida, você vai conseguir. E o que isso faz? Isso gera confiança. Com Aí, de certeza. repente, amanhã ou depois, a Natália vai lá e posta. Estou vendendo um curso, uma mentoria. Eu compraria, sabe?
todo mundo, meu Deus, se ela já me ajudou com um post gratuito, imagina como que ela vai me ajudar com um Sim. curso. Imagina como que ela vai me ajudar sendo minha funcionária. Então é isso que eu estou falando. Posicionamento, LinkedIn, Instagram, mídia, mostrem o rosto de vocês, mostrem a opinião de vocês e mostrem aquilo que vocês fazem, que vocês estudam, que ninguém mais faz. Ah, Nilo, mas tem um monte de gente que faz comércio exterior, para diplomacia, mas não tem ninguém que faz igual eu faço. Ah, Nilo, você está se achando? Não estou, eu faço diferente, eu não falei que é melhor e nem pior. Para alguns clientes é mais adequado o meu jeito. Para outros, não. E tudo bem eles procurarem o meu concorrente. Só que para esses que são o meu cliente potencial, eu tenho que ser o melhor. Para aqueles, que é a questão do Burger King e McDonald's. Se o cliente do Burger King está comendo Burger King, o McDonald's não está nem aí. Mas se o cliente do McDonald's está passando a comer Burger King, eles têm um problema a ser resolvido. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não importa do que você fale, desde que você tenha planejamento, organização e estratégia, consiga aplicar o âmbito teórico com o âmbito prático e se posicione, você tem condições de se tornar uma autoridade. Ah, Nilo, mas eu sou tímido. Não importa, não importa de verdade. Timidez é um perfil. Existem pessoas que são mais sérias, mais recatadas, né? Não são extrovertidas que falam dessa maneira, como eu, como você, Nath. Mas isso não é um impeditivo, porque as pessoas partem do pressuposto para o networking, não só o virtual, mas o networking, de um objetivo. Então, vamos supor, se eu estou conversando com um cliente que tem uma religião, uma cultura diferente da minha, nós estamos conversando por conta do objetivo em comum, que é o comércio, não é? Por que isso tem que ser diferente com o networking? Sabe? Tira essa falácia de que todos os influencers, eu vou usar essa palavra emprestada, apesar de não gostar muito dela, todos aqueles que influenciam, né? Aqueles que são autoridades nos assuntos em que se posicionam, eles podem ter o seu próprio perfil, porque o tema principal ali vai ser o assunto e não a sua personalidade, sabe? Então, por exemplo, existem diversos internacionalistas que são um pouco mais sérios que eu. Tem canais, por exemplo, eu não vou citar nome aqui, mas eu sigo praticamente todos de RI. Sabe que é um conteúdo tão engraçado, tão legal, sabe? É divertido de assistir. Meu Deus, que interessante, né? Combina comigo? Não sei, acho que não. Então, quem gosta do meu perfil vai continuar assistindo. Isso não impede que outras pessoas assistam os demais também. Sim. Então, isso é networking, pessoal. Sabe? O Igor fez uma pergunta, concordo. O network é uma das ferramentas mais importantes que todos devem Com dominar. certeza. O network, Sim. ele é fundamental para todo ser humano. Todo Ninguém ser cresce humano. sozinho aqui, o Donato. E justo. Exatamente, Donato. Somos animais sociáveis, né? Você vê que até no Náufrago, eu esqueci o nome, o Tom Hanks lá, ele criou um melhor amigo, o Wilson, que era uma bola de vôlei ali para poder conversar, porque nós precisamos disso. Nós precisamos nos desenvolver. O princípio básico da dinâmica social é nos proteger de desconhecidos e conhecer desconhecidos para que se tornem amigos, conhecidos, pessoas do nosso círculo. E é uma coisa, eu não vou chamar de vicioso, porque vicioso traz um âmbito negativo, mas virtuoso, porque nós buscamos fugir daquilo que é uma ameaça e buscar aquilo que não é uma ameaça. E isso só acontece através do enfrentamento do desconhecido. Com Isso certeza. só vai acontecer, gente. Eu posso ficar horas e horas, eu posso dar o curso de networking para vocês. Vocês só vão fazer networking de verdade a hora que tiver num evento ali, chegar para o cara e falar assim: vamos lá, eu vou conversar com esse cara e vou testando na prática. Olhei no olho, putz, consegui olhar 5 segundos. Tudo bem, amanhã eu tento de novo. Com Ó, eu certeza. esqueci de descruzar o braço. Tudo bem, amanhã eu tento de novo. É uma prática, sabe? Eu estou praticando networking o tempo todo. Ah, mas então o Nilo é um exemplo, né? O Nilo é um cara que observou tudo isso que acontece no networking, mas eu também tenho minhas falhas. Eu também tenho meus vícios de linguagem, como o né, por exemplo.
também. São coisas que eu venho tentando corrigir. Mas o principal para que sejam corrigidas é a consciência. Sim. E eu vou dar uma última dica antes de abrir para mais perguntas e os comentários da Nath. Uma das formas de manter a consciência é a sua respiração. Eu vou dar um exemplo. Só porque eu falei isso agora, vocês estão prestando atenção na respiração de vocês. Antes não estavam. Bom, Nath, por favor, suas considerações. Pessoal, fica à vontade para perguntar. Não, só aqui é o comentário da Regina, muito interessante essas técnicas. Sim, eu também aprendi muita coisa nova aqui. Acho que você trouxe um conteúdo, olha, excelente. Não tenho mais nada a dizer, né? Eu acho que você já falou tudo. Bom, se ninguém tiver mais dúvidas, eu queria só que você deixasse uma mensagem final para a gente encerrar, porque eu acredito que já trouxe muito conteúdo, bastante coisa. Bom, se vocês não tiverem perguntas agora, fiquem à vontade para enviar para a Nath, para me enviar também. Se quiserem Para deixar comentar depois, nos comentários da live também, qualquer coisa. sim. Não se esqueçam de comentar o LinkedIn de vocês, troquem esse conteúdo, esse intercâmbio é muito importante. Curtam, comentem, salvem nos favoritos os posts dos amigos, deem recomendações, façam essa troca, porque Sim. isso aumenta o engajamento da mídia digital. Vocês vão aparecer mais vezes se isso acontecer. Então, façam isso. Sabe, é um escambo, mas isso funciona, pelo menos num primeiro momento. Então, façam, porque é muito importante. Eu espero que vocês tenham em mente que o primeiro passo para atingir qualquer objetivo da vida de vocês Sim. é algo que eu não gosto muito. Quanto mais as pessoas acreditam que outras pessoas têm um dom, isso significa que, naturalmente, eu talvez não consiga atingir aquele objetivo, que eu não consiga desenvolver aquela habilidade. Muito pelo contrário, a prática desenvolve habilidades. Então, a partir do momento que você consegue enxergar algo como a ser aprendido e não algo como eu não sei fazer, você consegue aprender e você consegue alcançar. Vai ser fácil? Provavelmente não. Vão ter coisas que eu não estou te falando que vão acontecer? Sim. Isso é muito legal, porque a gente cria um ciclo aqui que é muito interessante. Talvez vocês vão ensinar para as próximas gerações aí de internacionalistas que vão chegar, para outras pessoas também, as coisas que eu ensinei, mas acrescentando as coisas que vocês aprenderam que eu não ensinei. Porque eu não tive essa experiência, eu não vivi as coisas que vocês viveram. E assim, consequentemente, nós vamos deixando a nossa contribuição para a humanidade. Então, sente o poder disso. Isso é uma coisa linda. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vocês vão enfrentar dificuldade. Cabe não desistir. O Nilo está muito coach hoje. Muito pelo contrário, gente. Eu estou falando coisa que já aconteceu comigo, que acontece. Né? Vocês acham que é um mar de rosas? Nilo agora, nossa, empresário, internacionalista, tá tudo bem. Agora é só esperar para o dia de envelhecer, enfim. Muito pelo contrário. São vários desafios que nós passamos. Eu acho que isso é o grande sentido da vida. É o experienciar. É você saber como é uma situação que você nunca viveu antes. E depois ter experiência para contar para as outras pessoas, para falar, não passem pelo mesmo erro que eu passei. Tudo bem, as pessoas não vão passar pelo mesmo erro que você passou, mas elas vão passar por outros. Consequentemente, isso culmina na evolução da humanidade. Essa é a nossa contribuição real para o nosso planeta. É o conhecimento que nós transmitimos. É o nosso exemplo. Eu espero de verdade que, através do meu exemplo, que eu tento fazer da maneira mais pura, mais branda, mais limpa possível, mais amorosa possível, vocês consigam se inspirar, para que vocês façam igual. Porque quanto mais gente fazendo, mais a gente muda. Pelo menos aqui um pouquinho do nosso mundo. Né? É um meme que eu vi no Facebook, não é um meme, mas é um post que um cara estava dando água para um cachorrinho de rua, de repente o outro chega, pô, mas você tá dando água só para um cachorro, isso não muda nada para os outros cachorros, não muda nada para os outros, mas para esse aqui muda tudo, sabe? Então, isso faz toda a diferença. Essas são minhas palavras finais. Nossa. Eu tenho um convite para fazer para vocês.
Se vocês tiverem interesse, vocês podem falar com a Nath, podem comentar aqui embaixo, podem me chamar, mas de nós montarmos uma turma do curso de Networking Master para vocês com condições especiais, para vocês que participaram, que assistiram as duas lives, que já tiveram contato com o tema e que digam assim, realmente o networking vai contribuir para a minha vida. Se vocês tiverem interesse, comenta aqui, conversa com a Nath, que nós vamos criar um grupo, pode até ser, Isso não aí. sei, algum grupo que existe, ou um outro, mas criar um grupo para viabilizar isso de uma maneira assim, pessoal, para ajudar mesmo, viu? Porque o valor que nós estamos falando não paga nem a hora de trabalho, mas é realmente para contribuir. Contribuir porque eu acredito que isso faz a diferença na vida das pessoas e faz a diferença na sociedade. Então, é por isso que eu faço isso. É por isso, o networking, o curso não é basicamente a minha renda principal. Muito pelo contrário, representa pouquíssimo, mas é a minha forma que eu tenho de fazer com que mais pessoas levem um âmbito profissional, tragam a vida com a leveza e com o profissionalismo que seja interessante não só para a sua carreira, mas para toda a sociedade. Então, para vocês que têm interesse, comentem, nós podemos continuar conversando sobre o assunto, tá bom? Show, arrasou. Bom, muito obrigada, Nilo, pela disponibilidade, por todo esse bate-papo aqui. Foi muito bom, trouxe muitas coisas novas, muitas informações que eu não sabia. Já me ajudou bastante, então imagino que já também tem ajudado outras tantas pessoas. E a live vai ficar salva no Instagram. Quem chegou atrasado, não deu para ver toda, aconselho a darem uma olhadinha, porque a gente comentou sobre muita coisa, muita informação que, sem dúvida, vai ajudar vocês. Então, é isso. Obrigada mais uma vez e boa noite. Muito boa noite, agradeço a presença de todos, agradeço você, Nath. Fica à vontade para me chamar, vou te chamar também. Conta comigo É como um isso. parceiro, como um amigo aqui do Com outro lado do oceano, certeza. mas Estamos aí, vamos qualquer junto. coisa. Obrigada, pessoal. Boa Obrigado. noite a todos. Tchau, tchau.